Olá, pessoal. Nós vamos trabalhar o behaviorismo hoje na perspectiva do Watson, que é o seu grande idealizador, e do Skinner. Existem outros importantes nomes dessa perspectiva, mas vamos dar enfoque nessas duas personalidades. De modo que o justo mesmo é dizer que nós temos o quê? Behavioristas, tá? E não a única forma de pensar isso que é a busca da compreensão do comportamento. Bom, a perspectiva behaviorista, ela surge como crítica a duas outras perspectivas, que anteriores a ela e também similar ali no mesmo período, né? Que é o estruturalismo e o funcionalismo. Como estruturalista, nós temos o importante antropólogo Claude Lévi-Strauss. E como funcionalista, nós temos aí um antropólogo, que é o Malinowski, muito estudado, e temos também o sociólogo Emile Durkheim. Então percebam que nós estamos no campo das ciências humanas, especialmente agora nós estamos falando da psicologia científica, que vai oferecer informações e dados relevantes para se pensar a antropologia, a sociologia e também, né, jogar luzes sobre áreas do conhecimento que hoje são muito comentadas, a neurociência, a filosofia, a questão da neurolinguística. Então é uma série de desdobramentos que vai acontecendo aí. Pois bem, por que o behaviorismo ele está direcionando críticas ao estruturalismo e ao funcionalismo? Porque para ambas correntes, funcionalismo e estruturalismo, a consciência é algo em pauta. Ou seja, para o estruturalista, as estruturas sociais elas vão se interagindo, certo? Não é natural essas estruturas sociais, elas vão se dando pela necessidade dos indivíduos na interação com o mundo, então elas vão se formando a partir da necessidade de superação do desafio dessa relação do homem com o mundo, do homem com a natureza, mas elas vão se legitimando à medida que elas vão servindo para organizar a sociedade conforme o objetivo dos indivíduos, dos sujeitos. Então, essa estrutura, ela passa em determinado momento a ditar comportamento, a ditar modos de vida. É o que, né? E aí vai se construindo também o que a gente conhece de cultura, é algo que nós herdamos, certo? O funcionalismo, pelo contrário, ele não vai dar a importância fundamental a esse aporte da estrutura como algo que dita, que compõe, que faz, né? Que pode ser a leitura, pode ser feita a leitura da sociedade por essas estruturas. Para o funcionalismo, o que acontece são os fatos que antecedem essa estrutura, as ideias, a consciência, o modo em que os indivíduos pensam na adaptação desse mundo no qual ele está sendo recebido, certo? De modo em que, para o funcionalismo, por exemplo, um exemplo, né? A divisão social, a primeira divisão social com a qual nós conhecemos, que é a divisão social a partir de gênero, feminino e masculino, é algo pensado para depois ser projetado, dado, estruturado. Então, antecede. Então, o estruturalismo vai dizer, as ideias antecedem as estruturas. O estruturalismo, as estruturas, né, vão fomentar ideias. Para os behavioristas, não é bem assim que acontece. Essencialmente, que para os behavioristas, não há essa ideia de consciência, certo? Eles eliminam a perspectiva da consciência. E eles vão, então, trabalhar a ideia de resposta, estímulo, resposta. Então, lá nas teorias estruturalistas e funcionalistas, nós tínhamos aí concepções de, por exemplo, instinto,
desejos, né? Já no behaviorismo, isso vai ganhando outras conotações. Então, nós vamos lá. Como eu disse para vocês, né? É uma psicologia do comportamento, tá? Que exclui essa ideia de introspecção. Não é que não existe, mas ela não deve ser posta como instrumento de estudo. Essa nova abordagem da psicologia, então, tem aí, né, como finalidade prever o quê? O comportamento humano. Mas não é só prever, controlar também. E essa ideia de controle, tá, posta pelo behaviorismo, vai ser muito criticada. Por quê? Porque quando você imagina isso, oferecendo para você informações única e exclusivamente para que você possa tomar pé de um ambiente, de um lugar, parece interessante. Mas vamos imaginar isso sendo estruturas de um Estado, né? E a partir daí há um controle social. Então isso vai desdobrando-se numa série de implicações que nós vamos comentar nas aulas seguidas aí, né? A partir de uma abordagem da psicanálise, do biopoder, da biopolítica. Então há os desdobramentos dessa perspectiva. Bom, qual que era o método, né? Observação, tá? Então, nós estamos falando aqui de uma área da ciência, tá? Com um método, e esse método tem o quê? Tem uma referência às sugestões positivistas. Então, é importante, positivistas, né? Que é a questão da observação. É importante a gente forçar isso aqui, tá? Para os behavioristas, a psicologia deveria restringir-se aos dados das ciências naturais que pode ser observado, o comportamento. Então, daqui você já deve ter ouvido falar aquele pessoal que gosta muito de leitura, né, corporal. Leitura corporal é uma das vertentes que surgem a partir do behaviorismo, a forma que o indivíduo responde a determinada pergunta, a forma que ele responde, a forma que ele coloca a mão, que ele faz expressões, é uma maneira de pensar, né, o sujeito dentro dessa perspectiva behaviorista. Bom, o que ela vai fazer então, né? Ela vai buscar observar, né, o comportamento humano natural, ou seja, sem instrumentação, mas ela também vai também propor em determinado momento aí alguns instrumentos. Testes, né? Porque vai fazer análise das respostas. Inclui nesse teste, embora os behavioristas sejam críticos, a ideia dos sentimentos, das sensações, eles tentam ser mais objetivos possíveis, né? Possível. Ele sim, em determinada medida, vai conseguir considerar a linguagem, né? O relato verbal como um método também condicionado, tá? A questão do reflexo, que é a resposta, né? Então, esses são métodos utilizados aí pelos behavioristas. Bom, para eles, esses primeiros estudiosos, né, era fato que existiam determinados estímulos que resultavam em respostas específicas. E é isso, né, que chama atenção para eles, que, segundo eles, a psicologia tem que dar atenção a esse tipo de respostas, que segundo eles, algumas são aprendidas, ou seja, o indivíduo capta isso do meio, certo? Por quê? Porque ele repete determinadas situações e essa repetição leva ele a observar a resposta. Há um experimento legal chamado caixa de Skinner, onde o Skinner coloca ali, né, um ratinho, e o ratinho entra naquele lugar, naquele espaço, como um animal muito curioso, ele vai
interagir com o espaço. Em determinado momento, ele passa por um lugar específico dessa caixa, no qual ele aciona uma avalanche, né? E quando ele aciona esse dispositivo, sai comida. Melhor dos estímulos, né? Bom, a primeira vez foi por acaso, a segunda vez também pode ser por acaso, mas a partir da repetição dessa situação, esse animal, ele começa a observar que quando faz esse gesto, quando ele passa por aquele lugar, daquela caixa, sai comida. Quando ele pisa naquela alavanca, sai comida. Então, ele começa a comportar-se, né, em busca dessa recompensa. E é aí que vai, né, gerar uma série de estudos que relaciona ações e recompensas. Então, os estímulos que são estudados para busca de determinadas respostas, só que não pode ficar parado na resposta, porque existe uma interação com um outro indivíduo. Esse indivíduo tem que ser recompensado, e aí vamos trabalhar o campo das recompensas. Esse estudo, pessoal, é fantástico, por quê? Porque vai trazer luz para a psicologia, sim, mas nós vamos começar a trabalhar a questão do marketing aí também. Nós vamos começar a trabalhar também a questão da educação. O Skinner tem aí uma perspectiva bem interessante, com determinadas críticas, obviamente, né? Até pelo seu tempo, da relação entre modos e metodologias trabalhadas em sala de aula e a interação com esse aluno e a resposta do aluno, porque alguns têm uma resposta positiva, outras têm resposta negativa, estímulos positivos, estímulos negativos. Então, esse papel, né, muito do que a gente conhece hoje dessa relação, nasce e surge aqui com esses dois fantásticos estudiosos do comportamento humano. Lembrando sempre, toda teoria é uma tentativa de, né, jogar luz sobre uma urgência do momento. Algumas dessas teorias têm mais pontos positivos, colaboram de uma forma mais significativa, outras menos. Mas todas elas têm muito a oferecer para nós, certo? Até mesmo aquilo que colabora como negativo. Se nós formos, o Skinner levanta essa problemática, né? Por quê? Porque ele vai, no campo da educação, sugerir que se não há um estímulo positivo sempre, o estudante é levado a não sentir vontade de interagir com aquele conteúdo, com a escola, etc. e tal. E desconhece, dentro do behaviorismo, no campo da educação, falando aqui especificamente, fica muito fora a ideia do erro. O Skinner exclui a ideia de que nós podemos aprender com erros, né? E daí outros estudiosos vêm na tentativa de refutar esse deslize do Skinner, especialmente do Skinner, que nós chamamos de o behaviorismo radical, e trabalhar a ideia, sim, nós aprendemos com erros também. Os erros também podem ser usados como são respostas negativas, mas nós podemos positivar essas respostas. Então percebam como isso, né, vai dando desdobramentos interessantes para se pensar toda essa nossa interação no mundo. Então, as respostas, né, tipos de respostas que a gente pode ter são aprendidas, né, quando eu tenho essa interação com o meio e faço esse exercício, inatas, né, aquilo que trago comigo mesmo, explícitas, né, que é algo que eu não preciso explicar, é imediato, tipo, você pega uma bolinha, tá, se você tem um cão, e joga a bolinha, é imediato que ele vai abanar o rabo, correr atrás da bolinha, você não tem que ficar explicando pro cão, vou jogar a bolinha, você vai lá e pega, e isso vai te dar felicidade, e nós vamos interagir. É algo, né,
imediato, explícito. E implícitos, tá? Por quê? Porque algumas respostas não são imediatas, ou são imediatas, porém não são tão observáveis assim, né? Mas que vai sugerir comportamentos. Bom, os estímulos simples e complexos, né? Isso foi forma deles pensarem a maneira de trabalhar com seus experimentos. Para os behavioristas, especialmente o Watson, que é o primeiro, o adulto, né, o humano adulto, é simplesmente o resultado da sua infância. Isso vai ter uma relação também, tá, com algumas áreas da psicanálise, né? Freud trabalha algumas áreas. Em futuras aulas a gente vai ver isso de uma maneira mais detalhada, né? Então, o adulto nada mais é do que um produto condicionado da infância. Sobre emoções e pensamento, né? As emoções são consideradas respostas corporais a estímulos específicos, tá? São aprendidas, né? Produzem mudanças corporais. Eles propõem 3 emoções natas, né? Que não são condicionadas, inatas, que é o medo, a raiva e amor. Isso você não aprende, isso é algo que, né? Você não condiciona, tá? É uma reação natural. E que o pensamento é um resultado, né, sensório-motor do... Então, isso quer dizer, é o que eu percebo e é como eu respondo, tá? Aí há um desafio do Watson. Ele diz o seguinte: dê-me 3 bebês saudáveis e bem formados e um mundo especificado por mim para criá-los. E garanto escolher um deles ao acaso e treiná-los para ser qualquer tipo de especialista. Que eu selecione um médico, advogado, artista, chefe de empresa e até mendigo e ladrão. Pouco importando os seus talentos, inclinações, tendências, aptidões, vocações e a raça de seus ancestrais. Então percebam aqui que o behaviorismo tem na sua fundação a exclusão, né, daquilo que hoje nós até consideramos como fundamentais, né? Algo que a gente tem que valorizar, reforçar, né? Validar, que é talentos, inclinações, tendências. Então, é como se nós pudéssemos pegar um ser humano e trabalhá-lo como máquina, certo? Condicionamento, tá? Essa é a palavra. Tem, né, como eu disse para vocês, as colaborações positivas, porque em determinada dinâmica social é importante para aqueles que interagem com determinados momentos, né, e aspectos, coisas específicas, saber como será a resposta, né, de um grupo de indivíduos. Entretanto, quando nós pensamos isso em um nível mais amplo, isso é problemático, né? Por quê? Porque eu estou simplesmente excluindo do indivíduo tudo aquilo que o torna individual, singular, né? Um ser no mundo não identificável como um outro ser. Então, isso traz aí, certo? Uma série de situações problemáticas. Bom, outra parte que eu acho fundamental para que a gente possa, né, reforçar aqui, e aí eu vou lá para o behaviorismo, né, radical, que é do Skinner, é que ele, quando começa a desenvolver a sua própria teoria, ele vai preocupar em descrever o comportamento observável e não explicar o comportamento a partir de impulsos. Ele acredita que não se deve, né, se preocupar
por que isso acontece, né? Mas sim o que acontece. Então, para ele, a vida é um produto dos reforços. Reforços positivos, você vai gerar, então, respostas positivas. Reforços negativos, você vai gerar respostas negativas. E é aqui a base da teoria, né, de Skinner, que vai ser usada no âmbito da educação em várias escolas pelo mundo. E nós temos também influência disso. É claro que, né, em determinadas... com determinadas mudanças, né, relativas a alterações, mas, por exemplo, quando é necessário que haja nota para que o aluno faça a atividade, nós estamos no campo do condicionamento, né? Não há liberdade do saber pelo saber, não houve uma valorização, né? Uma autonomia ainda do indivíduo e saber que o conhecimento é importante pelo próprio conhecimento e não para ser, né, adquirir 10 pontos, 20 pontos, seja lá o que for, tá? Mas são desdobramentos que a gente pode fazer, né, nas nossas atividades. Então, comportamento respondente, ou seja, aquilo que é esperado, né? É um comportamento por reflexo, não pensado, tá? Não voluntário, tipo, não depende da sua vontade. Piscar, por exemplo, né? Salivar. Você vê uma comida, alguma coisa que você gosta, você saliva. Eu vou salivar agora. Não, né? Eu vou tá picando cebola, você começa a chorar, né? Então é algo que você não tem controle, é de reflexo. Esses comportamentos originam sim, né, em eventos ambientais que não sejam estímulos diretos e que tornam, né, quase que um condicionante. Se eu espero que alguém chore de uma forma involuntária, eu posso sugerir que ele corte cebolas, por exemplo. Mas o comportamento operante é o que o Skinner vai dar, né, maior ideia, né, maior reforço. É o característico da maioria das nossas interações com o ambiente, mais representativo da vida humana, inclui todos os movimentos que têm efeito ou fazem algo no mundo, opera diretamente ou indiretamente. Comportamento intencional no sentido de satisfação das necessidades, sejam elas fisiológicas, psicológicas, morais, religiosas, estéticas, e assim vai, certo? E daí é a partir disso, né, que desse comportamento operante, que é a ideia de reforço positivo que interessa mais ao Skinner, né? Então, para o behaviorismo, né, e agora tratando especialmente do Skinner, é fundamental que haja o quê? Reforço. O que é o reforço? É uma consequência da ação, né? Todas as consequências seguidas de uma resposta, que pode ser positivo, que é quando satisfaz, então, ali alguma daquelas necessidades fisiológica, psicológica, estética, moral, e pode ser negativo, né, quando a pessoa surge uma resposta ou provoca uma resposta de fuga, né, de esquivo, de negação, certo? Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido aí lançar a luz sobre algum ponto que tenha ficado obscuro. Jogamos também alguns outros desdobramentos, mas lembrando, essas notas, né, essas observações, elas vão se desenvolvendo e se desdobrando e ficando até mais claras a partir das próximas aulas, uma vez que nós vamos trazer aqui, né, junto com essa discussão, outras vertentes das ciências humanas que colaboram significativamente para que a gente possa entender aí esse objetivo que é
compreender o comportamento humano, o modo operantes do indivíduo humano no mundo, beleza? Tchau para vocês!